Eu vou encerrar o culto e vou fazer aqui um pedidozinho que não custa fazer, ok? Eu não estava aqui, ainda bem. Gostaria de fazer um pedido. Quando alguém subir aqui para noivado, para abençoar alianças, com todo o respeito, ok? Com muito respeito, porque eu conheço suas irmãs aqui, eu conheço o povo daqui, mas de vez em quando alguém exagera um pouco. Olha o vestido que você vem, a roupa que você vem, para vir pedir a bênção do pastor aqui em cima. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nessa postagem aí lá no Instagram, o Silas Malafaia, trabalhando essa questão da sensualidade do corpo. Desde já, eu quero deixar claro que eu sou um crítico da teologia em que o Silas Malafaia defende, tá certo? Como teólogo, eu tenho duras críticas contra o Silas Malafaia. Questão política, nem tanto. Mas na questão teológica, eu sou um duro crítico daquilo que o Malafaia defende. Porém, todavia, no entanto, verdade seja dita. Nesta fala aí, ele tem razão. E eu vou aproveitar o ensejo desta fala que eu fui marcado, certo? Para trazer isso para o canal, porque eu acredito que isso vai ser relevante para o nosso crescimento espiritual. Ok? Então fique até o finalzinho aí que a gente vai falar um monte de coisa sobre esse assunto que o Silas Malafaia trabalhou. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Muito bem, eu estou aqui no vídeo do Silas, a gente vai analisar a fala dele tintim por tintim, ok? Peço a você que deixe de lado esse espírito crítico também, e nem eu estou deixando de lado o espírito crítico naquilo que o Silas Malafaia representa para você, mas analise a fala, o conteúdo da fala, tá bom? Eu gostaria de trabalhar isso aqui juntamente com você. Vamos lá. Eu não estava aqui, ainda bem. Gostaria de fazer um pedido. Quando alguém subir aqui para noivado, para abençoar alianças, com todo o respeito, ok? Com muito respeito, porque eu conheço suas irmãs aqui, eu conheço o povo daqui, mas de vez em quando alguém exagera um pouco. Olha o vestido que você vem, a roupa que você vem, para vir pedir a bênção do pastor aqui em cima. Nessa questão ele está correto, porque as mulheres, conforme está nas Escrituras, e eu vou mostrar esses textos daqui a pouco, elas precisam se ataviar, se vestir com pudor e decência. Aqueles vestidos chamativos, descarte, tá certo? Você precisa ser vaso de Deus, instrumento de Deus para a edificação da igreja e não corrupção do teu próximo. Isso, o Silas está coberto de razão. Ok? Estou dando aqui porque, por exemplo, se vem alguém apresentar um neném e a pessoa não é crente, eu não estou aí. Não é crente, eu tenho que... Eu não falo. Agora, crente, membro da igreja, pega leve. Pega leve, viu, querida? Não vai vir mostrando tudo, meu irmão. Mostra seio, mostra tudo. Negócio de maluco. E vai casar. Um panaca um cara desse, pô. Qual é, meu irmão? Olha, eu não quero me aborrecer com esse negócio. Eu estou avisando, porque quem avisa amigo é. Certo? Olha bem. Nós não somos cafona, não somos quadrados, não somos idiota, não somos alienados. Agora, ninguém precisa estar de maneira imoral para poder chamar atenção. Ok? Concordo. Se portar de forma imoral é o avesso da moral. Então a gente tem que preservar a moralidade. Nossa conduta, comportamento e caráter precisam refletir Cristo e o Evangelho, irmão. O povo confunde muito vaidade com sensualidade do corpo. E isso a Bíblia condena, a sensualidade do corpo. Então, uma pessoa pode ser vaidosa e não aparentar sensualidade. Porque vaidade é uma coisa,
Vaidade tem a ver com prepotência, altivez de espírito, nariz empinado, dura cerviz, egoísmo, egocentrismo. Tá entendendo? Isso é vaidade. Tem nada a ver com aspecto físico. A questão do aspecto físico tem a ver com a sensualidade do corpo. Aí a gente tem que ponderar entre a moralidade e a imoralidade. Tá entendendo? E muitas vezes o nosso comportamento, na nossa conduta, comportamento e caráter, denuncia se somos moralmente ou imoralmente. Tá entendendo? Nisso ele tem razão. E vou dizer o português bem claro para poder ficar bem entendido, porque se uma mulher se veste sensualmente, eu te garanto que nenhum homem olha para você com boa intenção. Eu vou casar com essa mulher, que coisa. Eu vou casar com essa mulher. Tá vendo aí? Se você se veste sensualmente, então você está sendo um instrumento de pecado na vida de alguém. Aprenda isso. Se você tem um corpo esbelto e se veste de forma a mostrar todas as silhuetas do seu corpo, você está sendo um instrumento de cobiça e de desejo para outras pessoas. E se você for casada, pior ainda. Pior ainda, você está desonrando o seu marido, se vestindo desta forma, se comportando desta forma. Nisto, ele tem razão. Ah, o homem olha para uma mulher sensual, ele não vai olhar. Eu tô falando do cara, que, poxa, essa garota aqui, eu sou solteiro, ela é solteira. Tô falando aqui para poder entender. O cara nunca vai olhar com boa intenção. Não, isso é que é uma mulher para eu casar. Não, ele vai olhar e dizer assim, isso é uma mulher para me aproveitar. Ok? Concordo. Okay? Concordo. Eu tô falando isso porque há uma diferença. Os homens usam outro instrumento que não é esse. Não estou aqui protegendo o homem, não. Nem estou justificando o nego safado que vê uma mulher bem vestida e está cobiçando também. Ok? Não estou justificando aqui isso, não. Eu estou dizendo porque até as mulheres, até as senhoras queridíssimas... olha como é que essa mulher tá. Não é homem, não. A própria mulher fala, estou certo ou estou errado? Olha a voz feminina falando aí. As próprias mulheres se manifestam. Ou seja, o espírito crítico, aí a crítica construtiva. Olha para ali, a irmã fulana de tal, como ela está. Né? Apelando para a sensualidade do corpo. E às vezes isso desvirtua o culto, desvirtua as pessoas que estão ali para cultuar a Deus. Por quê? Porque a atenção dessas pessoas foi cauterizada de tal forma a ficar observando a silhueta do corpo das mulheres. E dos homens também, porque tem homem que se veste de forma sensual também, irmão. Não é só as mulheres, não. Só que no aspecto feminino, tá certo? Essa questão da sensualidade do corpo, no âmbito feminino, é mais forte do que no âmbito masculino. Eu queria entender como uma pessoa... Nós não ensinamos os crentes a serem hipócritas. Se viste está aqui de uma maneira e lá no mundo de outra. Eu acho o seguinte, que um crente seja homem ou mulher, a roupa que ele vai a qualquer lugar é aquilo que ele é. Ele pode vir na casa de Deus. Eu não estou aqui para ensinar crente a ser hipócrita. Aqui, minha irmã, vestido até aqui, saia até aqui, manga até aqui, mas lá fora roda a baiana. Não estou falando isso. Estou falando de decência. Estou falando de pudor. Estou falando de simancol. Certo? Estou falando de não ser instrumento de cobiça. É isso que eu estou falando. E diz a Bíblia, não sou eu não, que você não deve usar os seus membros como instrumento de cobiça. Porque se uma mulher está sensualmente vestida, ela peca e quem cobiça pega. Tá vendo? Concordo em número, gênero e grau. Isso vale para os homens também. Você não deve ser instrumento de cobiça para ninguém, seja mulher ou seja homem. Se porte de forma decente para não despertar. Por quê, irmãos? Porque somos crentes lavados no sangue de Jesus Cristo, mas ainda estamos neste corpo sujeito ao pecado. E as obras da carne estão aí. Está entendendo? E a cobiça é uma das obras da carne, que alimenta a natureza carnal. Então, se você não vigiar, não estiver orando em espírito e andando no espírito, você vai cumprir os desejos da carne. E vai se portar, seja homem ou mulher, de forma sensual. E assim, você estará pecando contra seu corpo e contra o próximo, levando ele a cobiçar você. É isso que ele está passando aqui, irmão.
E eu tenho que concordar com o que o Silas está falando. Impressionante, mas nessa pregação o Silas está falando a verdade. Se a mulher estiver decentemente vestida, só peca o cara que cobiça. Ela não. Agora, se uma mulher está sensual, tanto ela quanto o que cobiça. Nada justifica a cobiça. Mas tanto ela como o cara que cobiça, os dois estão no mesmo sal. A cobiça é muito forte. E ele falou algo interessante aqui, porque a mulher pode estar se vestindo de forma decente, mas o cara que é safado cobiçou ela. A questão é fugir da cobiça. Tá certo? Fuja da cobiça. A mulher está se trajando de forma decente, o homem está se trajando de forma decente, mas no culto tem a pessoa que está sendo manipulada pelo sentimento de cobiça. Está pecando. Não é nem a pessoa que está se vestindo, se portando, mas é a pessoa que está no culto cobiçando. Só não vai cobiçar aquele que está andando em espírito, vivendo em espírito, irmão. É o que diz em Gálatas 5. Está entendendo? Então a gente tem que fazer o possível para não ser cobiçoso, está entendendo? E nem dar lugar a esse sentimento de cobiça, se portando de forma sensual. Nisso eu concordo com Silas. Ok? Ok? E vou dizer aqui, vou terminar para abençoar, não ver uma mensagem muito abençoada, mas tem gente que só vem domingo, então é domingo mesmo, tem que ir. Eu gostaria de falar isso só na escola dominical, eu gostaria de falar isso só na terça-feira, mas lamento, tem que falar hoje aqui. E outra, vou dizer para os senhores, vou dizer aí para quem é macho, porque tem macho, Silmar, que gosta que a mulher ande de maneira assintosa para dizer, pode olhar, é minha. Cobiçem. Tá? O cara tem prazer de usar a mulher como um troféu. Concordo. Tá mostrando o seio, tá toda marcada, mostra o capô do Fusca, mostra tudo que tem direito. Mostra melão, melancia, tudo que tem direito. Aí, estão cobiçando, é minha. Então vou te dar uma palavra para você que você não entende o mundo espiritual. Vou te dar uma palavra aqui. Assim como tem mulheres com demônios na área da sexualidade, também tem homens com demônio na área da sexualidade. Eu estou dizendo isso que uma vez um irmão me contou, dizendo para mim, pastor, quando eu estava no mundo, eu tinha demônios nessa área. Quando eu olhava uma mulher e que ela estava sensual, aquele demônio me atiçava. Enquanto eu não conquistava ela, eu não parava. E o demônio não me atiçava quando tinha uma mulher comportada. Não precisava ser não crente. Quando eu olhava a mulher e meus olhos batiam, ela era sensual, aqueles demônios me ativavam. Então vou só te dizer uma palavra, ô machão. Quando você deixa a tua mulher estar de maneira sensual, você está permitindo um mundo espiritual que você não conhece. Encostar um filho do diabo na tua mulher e amanhã a coisa acontecer e você não sabe por quê. Não estou dizendo que toda mulher que veste sensual vai sair, desculpa, dando por aí, com todo respeito. Não estou falando isso, mas eu estou falando que você está mexendo num campo espiritual muito perigoso. E o Brasil está sendo uma sociedade hedonista. O prazer é que vale. A sensualidade na nossa nação, você não vê em nação nenhuma do mundo. Eu estava, para fechar, eu estava em Bahamas com a minha família num hotel, 2 anos atrás. Hotel muito famoso nas Bahamas do mundo. E eu estava com a Elisete, aí, hotel que vai muito americano, porque a Bahama fica a 40 minutos de Miami, de avião, 35, 40 minutos. Então tem muitos americanos. E aí, eu e a Elisete, estava cheio de americano, e tinha alguns brasileiros. Aí eu falei, mudo de nome se aquela mulher ali não é uma brasileira. Aquela é uma brasileira, aquela é brasileira, aquela é brasileira. Ué, como é que você sabe? Olha como é que as outras estão de biquíni de maiô e olha como é que a brasileira está de biquíni de maiô. Uma batata, não errei nenhuma. As 3 que eu apontei brasileira. A gente fala isso? É um espírito de sensualidade. Você vai em qualquer nação do mundo, você pode ir à praia e falar, tem praia de nudismo. É verdade, é separado, tá todo mundo pelado, é outro papo. Mas você vai em qualquer nação do mundo, já tive em praia nos Estados Unidos e praia na Europa, você vê a mulher, como é que ela está numa praia e vê como é que está uma brasileira. Há um espírito de sensualidade. Aqui, não! Pela primeira vez eu tenho que concordar com o Silas, Cuidado rapaz. como você se veste. Atende meu conselho. Não estou mandando ninguém andar cafona, não estou mandando ninguém andar só mostrando o zoinha, para estar igual a muçulmana, só o zoinha. Não. Se vista, que você vai atrair um outro tipo de homem. O cara diz assim, caramba, que mulher diferente. Nossa, que mulher diferente, mulher bonita, uma mulher diferente. Você está por fora. Você está pensando que ser sensual é que vai chamar a atenção? Vai chamar para outra coisa. Com todo respeito, estou aqui dizendo isso, porque a gente fica constrangido aqui no púlpito. Até para nós é quando chega com uma mulher que toda mostrando tudo que tem. Aqui, pô, é dose, meu irmão. A igreja está olhando. Todo mundo está olhando. Certo? Então, estou dando só um aviso, não só por causa do púlpito, mas para o nosso comportamento na sociedade. Que você tenha uma semana muito abençoada.
uma semana de vitórias, que você se alegre, porque nós temos Jesus, e quem tem Jesus tem motivo para sorrir. Pronto. Eu concordo em número, gênero e grau nessa pregação. Ele foi cirúrgico falando sobre essa questão da sensualidade dentro dos cultos. Tá certo? Eu reservei aqui alguns trechos das Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 2. O que é que o apóstolo Paulo aconselha ao jovem discípulo na fé? Tá aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 9, não é isso? Tá aqui, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos. Em outras versões, em trajes decentes. Aqui, ó, com pudor e modéstia. Não é modestia, não, viu, irmão? É modesto, o acento tá no é. Modéstia. Ok? Aí, vamos lá. Definição de pudor. Tá aqui, ó. Significado de pudor. Sentimento de vergonha, sensação de mal-estar e de timidez provocadas pelo que se opõe aos bons costumes, inocência, constrangimento causado pelo desrespeito à decência, à honestidade. Tá entendendo, irmão? Ó, quem tem pudor, não é isso? Tem vergonha. Não é um sem vergonha, ele tem vergonha. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? As mulheres se vistam, se ataviem com trajes honestos, com vergonha. Não seja, porque tem gente que perdeu a vergonha de ter vergonha. Tá entendendo? Então, se traje com pudor. Não seja você um instrumento de cobiça para quem quer que seja. Ok? Não só pudor, mas também modéstia. O que é modéstia, Pedrosa? Significado de modéstia: dignidade. Modo de agir de quem segue as regras morais e éticas. Rapaz! Então, o que é que Paulo está dizendo assim? Ó, se vistam com dignidade, ok? Se vistam com modéstia, dignidade. Se vistam com vergonha, com dignidade. Aí o apóstolo, ele faz algumas observações aqui, fazendo um contraste entre as mulheres gentias, gregas e romanas, para as mulheres gentias, agora cristãs. Olha aí, ó. Não com tranças, com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos, ou seja, aqueles exageros das mulheres gregas, romanas e outras nações da época. Olha, se livra do exagero, se veste com pudor, com modestia, tenha vergonha, tá certo? Não seja sem vergonha, tenha vergonha, se vista com pudor, vergonha, se vista com modéstia, né? De modo digno, cadê aqui a expressão? De modo digno, com dignidade. Modo de agir de quem segue as regras morais e éticas. O apóstolo Pedro, está aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 3. O enfeite delas, dessas mulheres, não seja no exterior, na aparência, ou seja, no frisado do cabelo, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos, a mesma coisa que ele falou para Timóteo aqui, ó. As mulheres, né, não devem apelar para tranças, ouro, pérolas e vestidos preciosos. A mesma coisa que Paulo falou a Timóteo, Pedro falou aqui também, ó. O enfeite delas não seja no exterior, o estereótipo, mas no frisado do cabelo, não no frisado do cabelo, no uso das joias, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, ou seja, um entendimento iluminado. Aqui, ó, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Pedro está falando aqui sobre a questão da sujeição, né? O versículo de número 1. Então, assim,
A fala do Malafaia, foi cirúrgica, contundente. Eu concordo em número, gênero e grau com o que ele passou aí. Tá certo? Essa questão da sensualidade. Não confundir sensualidade com vaidade. Vaidade é uma coisa. Vaidade tem a ver com prepotência, insubmissão, altivez de espírito, egoísmo, egocentrismo, né? Gente com o nariz empinado, soberbo, altivo, só ele sabe, só ele pode, este é o vaidoso. A vaidade pode gerar sensualidade do corpo, pode, mas nem toda a sensualidade vem da vaidade, vem da natureza humana, o pecado na carne, tá entendendo? A sensualidade do corpo é o subproduto da degeneração moral da pessoa, as obras da carne. Então não confunda a vaidade com sensualidade, é coisas antagônicas, ok? Mas e você? O que é que você acha? Você concorda com a fala do Silas? Discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. A igreja hoje, ela vive esses momentos de sensualidade do corpo, que é derivado das obras da carne. O que é que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você sabe e o que você pensa sobre isso tudo. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.